capítulo 6, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua santa e poderosa palavra, que independe do orador, que independe de quem está pregando, porque ela tem poder em si mesma. Ela é a palavra, ela é toda poderosa. Onde ela entra, Senhor Deus, ela produz mudança. Onde ela entra, Senhor Deus, ela produz desafios. E é através e por intermédio desta palavra, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor opere verdadeira transformação em nosso ser, que nós possamos ser confrontados, Senhor, com a tua verdade em amor, e saiamos daqui, Senhor Deus, diferentes da maneira como nós entramos, para a honra, glória e louvor do teu reino. Que todos digam amém. O tema da mensagem de hoje é o que Deus deseja do seu povo. O que Deus deseja do seu povo. Uma pequena introdução aqui, queridos. A gente aprende que o nome Miqueias, ele significa quem é semelhante a Jeová. Miqueias, considerado como um profeta menor, não que ele fosse baixinho, tá certo? Mas a Bíblia é classificada, né? A gente sabe que os profetas maiores, profetas menores, aqueles que tiveram revelações, maiores revelações, principalmente, por exemplo, como Isaías, considerado um dos profetas maiores, teve grandes revelações. Você vê que o livro de Isaías é gigante. Miqueias, um livrinho pequenininho. Miqueias morava, alguns historiadores dizem que ele era um homem do campo, era contemporâneo de Isaías, era contemporâneo também de Oséias. Foi um profeta que ministrou, por exemplo, que profetizou a queda de Samaria, profetizou também a queda de Judá, e foi, além disso, foi um profeta que denunciou a síndrome da religião na qual Israel estava acometida. Uma síndrome, aí você diz: Davi vai pregar profeta do Antigo Testamento, o que esse profeta tem a ver conosco? A gente vai ver um breve contextozinho histórico aqui do que estava acontecendo com o povo de Israel, e você vai ver se isso se adequa ou não à nossa realidade, aos dias que nós vivemos atualmente. Israel, com o passar do tempo, queridos, ele começou a se orgulhar de ser a nação escolhida. Israel começou a se orgulhar de ser a nação representante de Deus aqui na terra. Israel começou a se orgulhar de participar, de ter a melhor religião. Israel começou a se orgulhar de possuir o magnífico templo de Salomão. E não é isso muitas vezes que nós nos orgulhamos? Muitas vezes nós nos orgulhamos porque somos crentes, porque nem somos católicos, nem somos espíritas, nem somos budistas e nem somos coisas dessa natureza. Nos orgulhamos simplesmente por sermos crentes, nos orgulhamos pelos nossos templos, nos orgulhamos pelo nosso pastor, nos orgulhamos pela pompa do lugar que nós frequentamos, nos orgulhamos de todas essas coisas. Israel, do mesmo modo. E esse orgulho começou a se arraigar de uma forma tão poderosa e tão forte no coração de Israel, que Israel começou a achar e acreditar que tinha imunidade completa diante de Deus. Israel pensou que estaria livre, por exemplo, para fazer o mal, caso oferecesse holocaustos, oferecesse sacrifício. Caso, por exemplo, desse dízimo, seus dízimos e suas ofertas, você estaria livre
para fazer o que você bem quisesse, desde que você desse o seu dízimo, desde que você desse a sua oferta, desde que você queimasse o seu holocausto, desde que você frequentasse o templo. E não é assim muitas vezes que acontece com alguns irmãos, hein? Passa a semana agindo da forma como bem entende, passa a semana fazendo o mal, passa a semana cometendo pecados assintosos e voluntários contra Deus, e acha que pelo simples fato de participar de uma missa, ou pelo simples fato de participar de um culto, estão ali, purificados, estão ali lavados, porque afinal de contas, eu fui para o culto, afinal de contas, eu fui para a missa, afinal de contas, eu cumpri o ritual, afinal de contas, no final da mensagem, o pastor fez um apelo, eu vim aqui para frente, ele colocou a mão santa sobre mim, e eu fui ali naquele momento, liberto de tudo, então na segunda-feira, eu posso voltar a ser o que eu era antes, porque no domingo que se segue, eu serei o quê? Abençoado novamente. Não é verdade, queridos, hein? Acontece que Jesus, o nosso Senhor, não é um Deus apático, nem é um Deus distante, não é um Deus que se contenta com espiritualidade fingida, nem com religiosidade hipócrita. Então, Davi, o que é que Deus deseja do seu povo? Número 1, Deus deseja mais do que religião. Leia comigo novamente aí a Bíblia, Miqueias capítulo 6, no versículo 6, leia comigo aí o que diz. Diz aí o profeta: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com, olha aí, sublinha se você puder, milhares de carneiros? Na época, querido, era necessário apenas um carneiro. Só que ele está dizendo aqui, devo oferecer, ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer, ele vai para o exagero absoluto, que inclusive era vedado em Israel. Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, fruto do meu pecado? Israel achava que poderia agradar a Deus. Isso aqui ele está sendo utilizando, ele está sendo aqui, utilizando uma metáfora, ele está usando aqui, eu poderia dizer, uma hipérbole, ele está sendo aqui exageradamente exagerado para confrontar Israel. Você pode oferecer 10.000 carneiros, Israel. Você pode oferecer 10.000 ribeiros de azeite. Você pode dar o seu filho como sacrifício. Deus não quer isso não. Deus quer que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com Deus. Porque Israel achava que o cumprimento de rito, tem gente, se algum católico estiver me ouvindo aqui, é para você também, meu querido, a mensagem, você está lá com o seu textozinho, está cumprindo, ou se você é evangélico, você está lá com a sua bibliazinha, e você é 24 horas, Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá, você faz os seus votos, e aí vive na sua vida de pecado, vive do jeito que você quer. Esse era o contexto. Na igreja, é um voluntário, é dia sim e dia sim na igreja. É dizimista, louva que nem um sabiá. Vai para presídio, distribui sopão, é líder de conexão, participa do louvor, faz seminário, tem até carteirinha de membro e se orgulha da carteirinha de membro. Se orgulha até da forma como se veste, se orgulha até da maneira contrita, humilde como é, Oh, como eu sou humilde. Eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha própria humildade. Mas em casa é um péssimo pai, em casa é um péssimo filho, em casa é um péssimo marido, em casa é um cavalo batizado. Quando está sozinho, viciado em pornografia. Quando está sozinho, tem 1, 2, 3, quiçá 5 amantes. No trabalho, vive tentando puxar o tapete dos colegas. Na empresa, só nega impostos e não paga o trabalho dos funcionários no tempo devido e na forma devida. Na família, briga com todo mundo, é um causador de discórdia, é um quizumbeiro. Na igreja, um hipócrita. Sabe o que significa a palavra hipócrita?
Hipócrita vem do grego, que significa máscara, que significa artista. Os hipócritas na Grécia eram os artistas que fingiam ser aquilo que não eram. Durante um espetáculo que a gente vê de teatro, a gente vê uma pessoa encenando. E na igreja não é diferente. O cara dá dízimo, o cara é voluntário, o cara ora em línguas, parece um sabiá cantando. Na hora de roda, dá pirueta, dá cambalhota, tem revelação, é mistério para cá, é mistério para lá. Na igreja é cheio do poder. Na igreja, aparência de piedade, mas lá fora não revela em nada o caráter de Cristo e a retidão de Cristo nas suas atitudes. Você pode anotar aí o que está lá escrito em Amós, capítulo 5, versículo 21 e 24. Não abre não, apenas anota, escuta. Olha o que diz o Senhor acerca destas coisas. Você, religioso, que tem a síndrome da religião. Você que acha que é chegar aqui na igreja, levantar a sua mão na hora do louvor, decorar 5 ou 3 versículos. Você que acha, você que tem a sua prateleira cheia de livro evangélico, você está com todos os vídeos do YouTube lá do pastor Sérgio, assiste tudo aquilo e ainda às vezes sai criticando. Olha, porque o pastor poderia ter falado sobre aquilo, o pastor poderia ter falado sobre isso, mas você tem uma vida muito pior do que a vida de um ímpio. As pessoas, elas olham para você e elas não veem a identidade de Cristo Jesus. A sua esposa lhe vê na sua casa e não vê a identidade de Cristo Jesus. O seu filho olha para você e não vê a identidade de Cristo Jesus. O seu namorado olha para você e não vê a identidade de Cristo Jesus. Os seus amigos olham para você e não vê a identidade de Cristo Jesus. Está aqui no ministério, está aqui pregando, está aqui cantando, está aqui tocando. Deus tem uma palavra para você nessa noite, você que vive nessa vida dupla face. Eu odeio, diz o Senhor, e desprezo as suas festas religiosas, diz o Senhor para o povo de Israel. Porque Deus instituiu festas religiosas para Israel. Vocês estão lembrados? Deus adora festa. Deus instituiu festa para Israel se celebrar, para Israel, para mexer no psicológico do povo de Israel. Deus instituiu festa, para o povo dançar, para o povo celebrar, Olha, você que é novo convertido, entrou na igreja, né? E acha que é, né? Que crente, ai meu Deus, eu tenho que jogar meus discos fora, eu não posso bater palma, eu não posso cantar, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, eu tenho que ficar contido. Quem te ensinou isso é mentiroso. Isso é mentira. A gente vê que o Deus das Escrituras é um Deus de festa, é um Deus de alegria, é um Deus de contentamento. Deus instituiu festa, só que Israel começou a frequentar e a fazer as festas com o objetivo de quê? De cumprir um rito. Talvez você esteja aqui nessa noite hoje para cumprir um rito. Eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que ir para o culto. E talvez você nem para o culto mais vem. No domingo eu tenho que ir para o culto, não, eu tenho que cumprir a obrigação de ir para a igreja. Você não sente mais deleite em estar na presença de Deus, você não sente mais deleite de sentir a presença do Espírito Santo, você não sente mais a alegria de pular e de dançar na hora de um louvor maravilhoso como esse na presença de Deus. Enquanto esse a gente vê aí nesses shows, né? Nesses shows que se fazem mundo afora, o povo dançando, o povo pulando, o povo se alegrando. Aí você olha para ele, tá vendo? É tudo do capeta, endemoniado, pulando, dançando. Por que é que tu não pula para Jesus? Por que tu não dança para Jesus? Por que tu não se alegra para Jesus, hein? É trancado, cara fechada dentro de casa. Ei, Jesus quer um sorriso no teu rosto. Posso ver um sorriso no rosto da igreja? Hein? Jesus quer um sorriso no nosso rosto, que é alegria, porque Ele é a nossa alegria. Amém, igreja? Só que se a gente vive com dupla face, dupla máscara, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, diz o Senhor. Olha o que Deus diz. Eu não suporto as suas assembleias solenes. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não suporto o seu culto. Eu não suporto o culto que você dedica a mim, Israel. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso jamais me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Malaquias 1:10, se um de vocês fechasse a porta do templo,
Deus não aguentava mais. Deus chegou para o profeta Malaquias e disse: manda o povo fechar, manda Israel fechar a porta da igreja, porque eu não suporto mais tanta iniquidade, tanta injustiça, tanto pecado, tanto erro, como se diz, na minha fuça. Deus está dizendo: vocês estão pensando que eu sou trouxa, Você está pensando que você toca numa bateria, que você toca num baixo desse, você está aqui levantando uma bandeira, eu estou aqui pregando, eu estou com a bandeira do Evangelho, isso é muita responsabilidade. Você está sentado aí nessa cadeira, meu querido, porque Jesus ama você e porque Jesus nos ama. A gente não pode brincar com essas coisas, não. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Primeira coisa que Deus deseja para o seu povo, muito mais do que sacrifício, Deus deseja obediência em qualquer circunstância. Obediência. Como é que está o teu namoro, hein? Como é que está o teu namoro? Como é que estão as tuas finanças? Como é que está o acesso no teu computador? O que tu tem acessado? O que é que você tem visto? Segundo ponto, que Deus deseja do seu povo. Deus deseja do seu povo muito mais do que sacrifícios, muito mais do que ritualística. Eu acho tão interessante como Deus adora essas coisas. Presta atenção, que o negócio é muito doido. Quando Jesus veio, dos 12 apóstolos, me diz quem era sacerdote. Me responde, quantos? Quantos eram sacerdotes? Quantos participavam da religião de Israel? Nenhum dos 12 era sacerdote, nem participava de festa nenhuma em Israel. Nenhum. Isso é muito interessante, igreja. Cuidado. A religião, Marx dizia, que a religião é o ópio. Eu concordo nesse ponto. Nesse ponto, quando ele diz que é o ópio, quando Satanás vem com religião, sabe para quê? Para deixar você acreditando. Eu discordo do sentido que Marx dá, eu dou outro sentido. Quando a religião é o ópio, você vai lá, eu sou religioso, eu vou para o céu. Eu sou religioso, eu estou indo para o céu. Presta atenção se tu está indo para o céu, porque uma coisa te leva para o céu, é Jesus Cristo e a obediência às suas leis. Não é religião, não é cumprimento de rito, não é frequentando o culto, não é participando de ceia, não é nada disso. Isso apenas é uma manifestação daquilo que o Espírito Santo fez no seu coração, e devemos fazer, não estou dizendo que a gente não deve fazer. Vocês estão me entendendo, igreja? Segundo ponto, o que Deus deseja do seu povo: justiça. Tem gente que acha que justiça é uma atribuição exclusiva do poder judiciário. Justiça, pensa logo na justiça, Pensa logo no tribunal, aquela coisa romana, bem bacaninha, bem bonita, os desembargadores com aquelas togas, os ministros, aquela coisa bonita, bacana, ele entra ali e vai, e pensa logo naquele martelinho, aquele martelinho batendo assim. Deus nos chama para sermos justos e retos em todos os nossos atos. Deus nos chama para sermos retos e justos em todas as nossas atitudes. E eu penso que é muito mais interessante do que discutir, por exemplo, a justiça distributiva, comutativa e social de Aristóteles, responder uma pergunta bem interessante que foi feita pelos filósofos após o fascismo. Porque antigamente se discutia que justiça era dar a cada um o que era seu de acordo com a lei. Se eu dou de acordo com a lei, eu estou sendo justo, amém, irmãos? Se eu faço com o outro o que a lei permite, eu estou sendo justo, não é isso? A filosofia após o fascismo, o que o fascismo fez? O fascismo tentou legitimar através da justiça atos de barbárie. Os filósofos começaram a perguntar: ei, nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que é legal é justo. Peraí, calma, A humanidade acordou. Peraí, nós somos tão eticamente, elevados, ali com o iluminismo, aquele período, que bacana. Aí vem as nações fascistas elaborando leis, autorizando a barbárie. Aí eu faço uma pergunta outra: é justo aos olhos de Deus? Aqui a pancada vai ser forte, e você me responda. É justo aos olhos de Deus um pai achar que cumpre a sua obrigação de pai,
pelo simples fato de obedecer uma ordem judicial de dar pensão alimentícia? Responda. Eu digo isso porque eu advogo nessa área. É justo um pai achar que cumpre o seu dever de pai, a sua obrigação de pai, pelo simples fato de pagar uma pensão alimentícia determinada pela lei? Não, Davi, eu não quero aproximação com essa criança, não. Eu não quero aproximação com esse menino, não, porque eu já estou fazendo o que é justo. A justiça mandou eu dar pensão alimentícia. Justiça pode mandar ninguém amar ninguém? Pode haver uma determinação judicial? Ama, pai, ama seu filho. Hein, querido? Pode haver? É possível isso? É triste ver alguns crentes que pensam assim. É triste ver alguns crentes, por exemplo, que vivem dando cambalacho e oram para que Deus anule a dívida numa ação judicial. É triste. Você prejudica o outro, dá um cambalacho, passa cheque sem fundo, e deixa eu dizer uma coisa, viu? Muitos empresários, amigos meus, querem fazer negócio com capeta, mas não querem fazer com crente. Vai com Satanás, senta Satanás aqui na minha cadeira, eu assino um contrato com ele, mas com crente eu não assino. Porque crente chega dando paz do Senhor, crente chega dizendo glória a Deus, crente chega dizendo aleluia, crente chega dizendo meu irmão. E na hora do fio do bigode, na hora da palavra, na hora do compromisso, na hora de cumprir o que disse, não faz. Não é o teu glória a Deus, meu querido. Não é o teu aleluia. Não é o teu amém. Não é o teu gemido. Não é a tua voz bonita cantando aqui em cima que te faz parecido com Deus. São teus atos de justiça. São teus atos de retidão diante do Senhor. Nós precisamos aprender uma questão importante sobre justiça. E aí eu finalizo a questão da justiça. Garganta velha está sofrida. O principal lugar de aprender e ensinar, anote. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Epa, que plateia seleta. Ô bênção, olha aí, Deus mandou, Jeová mandou para tu essa. Lugar de ensinar e aprender justiça em casa. Papai e mamãe, aproveita a oportunidade de ensinar conceito de justiça na tua casa. Ensina teu filho e a tua filha em casa a respeitar o professor do colégio e deixa de ser menino buchudo, de vir bater em porta de colégio para estar tentando encobrir a atividade moleque do teu filho. Aprende o teu filho a ensinar justiça de hierarquia. Ensina teu filho, meu amado, minha amada irmã, ele respeitar os professores acima de todas as coisas. Ah, Davi, mas ele agiu com excesso. Os excessos são confrontados, não vai ser por você dentro de um colégio não. Ele não tem uma autoridade? Ele não tem a diretora? Procura a diretora e resolve o problema. Mas não vai lá chegar, esculhambar professor, porque o bichinho, escuta uma coisa, eu vivo dizendo à minha esposa, que às vezes é lindo demais, Esté, minha filha, é uma princesa. Oh, coisa linda. E quando ela sorri com aquelas bochechinhas gordas, a gente se quebra. Mas eu digo a ela uma frasezinha. Bichinho vira monstrinho. Anota? Bichinho vira monstrinho. Precisa sofrer. Precisa sentir dor quando é para sentir dor. Estou aqui sendo masoquista não, tá bom, irmão? Eita, olha que beleza, Lepo, tá só chorando, oh, que maravilha. Lepo, tome outra, oh, beleza, quer outra, meu filho? Lepo. Estou falando disso não, meu filho. Eu estou falando que você precisa aprender que seu filho sofra frustrações. Você precisa ensinar o seu filho que quem tem mais de um filho aqui, você precisa exterminar da sua casa a maldita preferência por filho. Você quer desvirtuar conceito de justiça na sua casa? Tenha preferência por um filho mais do que de outro. Você vai ver o problema que você vai ter na sua casa. Porque a injustiça, querido, ele destrói o sentimento de igualdade. A injustiça destrói sentimento de igualdade. E onde você começa a passar sentimento de justiça e conceito de justiça é dentro da sua casa. Se você começa a quebrar leis de justiça dentro da sua casa, você já está ensinando ao seu filho, quando ele tiver maior, a também quebrar regras e condutas de justiça. Algumas dicas das Escrituras sobre a justiça. Lá em Êxodo 23, você pode só anotar, não precisa abrir a Bíblia.
Não faça falsas declarações e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não julguem pela João 7,24, anote. Não julguem apenas pela aparência, mas faça julgamentos justos. Davi, simplifica aí para mim, Davi, como é na prática? É tão difícil, como é que eu posso ser mais justo? Mateus 7,12. Mateus 7,12. Se você esqueça tudo que eu falei, memorize Mateus. Se você tem problema com justiça, se você tem problema, se você verifica que o que você, as suas atitudes e os seus pensamentos geram inquietações nos outros, Mateus 7,12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas, disse Jesus. Jesus resumiu a lei e os profetas, dizendo: façam aos outros o que você queria que fizesse com você. Toda vez que você for falar alguma coisa de alguém, imagine que alguém estivesse falando essa coisa de você. Você gostaria, sim ou não? Se é não, você está sendo injusto. Você vai fazer uma coisa, você está em dúvida do que você vai fazer. Você se coloque no lugar do outro. Veja, se o outro fizesse isso com você, seria justo ou injusto? Davi seria injusto, então não faça. Não calunie ninguém. Não julgue ninguém por declarações, por aparência. Pare de julgar os outros por causa da roupa. Pare de julgar os outros por causa da sua condição social. Pare de julgar, evite favoritismos. Pague o que você compra, meu querido. Pare de ser exemplo de ímpio no meio dos ímpios. E pare de ser exemplo de ímpio no meio do povo de Deus também. Levante o RG, eu sempre digo, a carteirinha. Você não tem seu RG, né? Tem lá sua foto, seu RG, o número. O nosso RG, queridos, é a nossa conduta. O nosso RG é a nossa forma de viver. O nosso RG é o que a gente fala. O nosso RG é o que a gente pensa. Isso se parece ou não parece com Cristo Jesus. Terceiro ponto. O que é que Deus deseja do seu povo? Deus deseja, queridos, amor, anote, terceiro ponto. Amor, bondade e misericórdia. É isso que Deus deseja. Em virtude da nossa natureza caída, nós temos profunda dificuldade de agirmos com bondade e misericórdia. Você já parou para pensar nisso? Eu desafio você. Tem gente que diz: eu não nasci não com esse negócio de pecado não, Davi. Eu não tenho esse negócio de pecado não. Comigo tem isso não. Tu quer ver que tu é escravo do pecado? Me diz uma coisa. Tu consegue passar um dia sem fazer uma coisa má ou pensar numa coisa má? Consegue não. Consegue passar 2 dias? Por que que o mal que você não quer fazer, você faz? Por que esse sentimento de arrependimento? Orgulhoso não tem sentimento de arrependimento, beleza? Orgulhoso, olha para o seu passado, olha para a sua vida. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Jesus precisa trabalhar na tua vida, querido. E uma dica interessante é reconhecer a nossa, antes de praticarmos atos de bondade e misericórdia, é que a gente reconheça a nossa condição caída. Irmãos, isso é fundamental. Deus deseja de seu povo que o seu povo reconheça a sua condição caída, a sua condição de pecador, a sua condição de imundo diante dele. Deus odeia supercrente, porque não existe supercrente. Sabe aquele espiritual? Tudo é espiritual. O cara é o espiritual, né? Ele olha para você por cima. Ele sobe num púlpito para pregar e diz: eu estou aqui há 5 dias em jejum e oração. Jeová fala comigo coisas tão profundas, coisas tão insondáveis, coisas tão maravilhosas, que vocês inclusive são incapazes de entender e de compreender.
Deus odeia isso, porque Ele sabe que a nossa condição é de pecador. Ele sabe que a nossa condição é de caído. Ele sabe que a nossa condição é fraca. Ele sabe que a nossa condição é falha. E você, para que possa começar a pensar, a ter atos de bondade, atos de misericórdia, você precisa se ver como foi pregado no domingo passado. Você precisa se ver como pecador. Você precisa se ver diante do espelho de Deus como pecador e que precisa da graça e do amor de Deus. Porque quando você se vê como pecador e que precisa do amor e da graça de Deus, você começa a olhar no outro a uma condição igual à sua. Então você vai ter o desejo de olhar o outro, você vai ter desejo de amar o outro, você vai ter desejo de ter misericórdia com o outro. Quando você acha que você é o bonzinho, deixa eu dizer uma coisa para você, outro ponto: não existe super espiritual, nem super homem gospel, porque quanto mais perto você está de Deus, coloca uma coisa na sua cabeça, quanto mais perto você está de Deus, mais você reconhece a sua pequenez. Quanto mais perto você está de Deus, mais você reconhece o seu pecado e o quanto você é sujo. Como gritou o profeta Isaías, lembra o culto passado? Ai de mim, o grande profeta, o santo profeta, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Chegou perto de Deus, se aproximou de Deus. A primeira coisa, reconhece que é um pecador, reconhece que precisa de salvação, reconhece que precisa da misericórdia. Em virtude disso, por outro lado, aliás, quem está longe de Deus não reconhece, não se enxerga, não se vê do jeito que é um besta, é um leso, acha que é o bonzão, acha que é o justo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram: nunca roubei, nunca. O que você vai para o céu, meu filho? Nunca roubei, nunca matei. Está bem longe de Deus, está bem longe de Deus, porque não reconhece, não consegue enxergar no espelho a si mesmo. E aprofunda os benefícios quando exercemos atos de bondade, querido, e de misericórdia. O primeiro deles, recebemos de volta bondade e misericórdia da parte de Deus. Quando você exerce bondade, quando você tem atos de bondade e atos de misericórdia e de benevolência, você recebe de Deus a mesma coisa. Mateus 5,7, bem-aventurados misericordiosos, por quê, queridos? Porque obterão o quê? Misericórdia. Quem quer receber misericórdia de Deus aqui? Quem quer receber misericórdia de Deus aqui? Eu posso ouvir um glória a Deus? Todos nós queremos receber misericórdia da parte de Deus. Então dê misericórdia, seja misericordioso, seja compassivo. Você tem aquela oportunidade de derrubar aquele teu colega de emprego. Eita, Jeová deu oportunidade. Chega a baba, desce. É agora, Jeová, olha, a prova está na minha mão, Jeová. É agora que essa desgraça vai ser demitida e eu vou tomar o lugar dele. Lembra do que a gente aprendeu lá em Mateus 7,12? Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Não estou dizendo aqui que você vai encobrir erro de ninguém, nem vai encobrir safadeza de ninguém, mas tente agir em tudo, e aí o Espírito Santo vai dar o discernimento para cada um da forma que for. Tente agir em tudo com misericórdia e com bondade. Quer abrir a boca, meu irmão, para falar de alguém? Que seja para edificar. Qual foi a última vez que você elogiou o seu marido? Agora a mulherada aqui vai sentir. Hein? Qual foi a última vez que o maridão recebeu um elogio? Agora a pancada é para você, varão. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Hein? Quando foi? Quando foi a última vez? Uma palavra de bênção. Qual foi a última vez que você deu uma palavra de bênção na vida do seu filho? Qual foi a última vez? Quando foi? Quando foi? Teu filho está precisando ouvir palavra de bênção, e principalmente quando vem da parte do pai e da mamãe. Não estou dizendo aqui que você vai ficar babando, nem vai ficar meloso o tempo todo, mas quando for abrir a boca, meu querido, elogia. Quando for para abrir a boca, fala uma palavra de bênção, né? Tem gente que é impressionante, que quando chega perto, o que você diz? Lá vem desgraça. Ai, Jesus. Como é? Correio de má notícia, né? Como é que se chama, hein, Fernandinha? Correio de má notícia, né? Sei lá, como é? Tem uma frase dessa. Tem gente que é assim. E você não quer nem estar perto.
não é não? É desgraça, é tragédia, é confusão. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai compartilhar dos momentos de dor com os nossos irmãos, mas tem gente que vive de tragédia. Você vai extrair um dente, aí vai dizer para a tua amiga, o que tua amiga diz? Fulana foi extrair um dente, rapaz, tomou anestesia deu errado, ela teve um AVC, ficou de cadeira de roda. Aí você, meu Deus, meu Jesus. Aí na outra semana você diz, fulana, eu vou fazer a unha. Mas mulher, Dudu não sabe, mulher. Uma prima minha, lá não sei das quantas, foi fazer uma unha, estava com alicate sujo, a mulher pegou um fungo, ela teve que arrancar o pé. É tudo. Rapaz, quando minha mulher estava grávida, eu não sei o que era isso não. Só chegava desgraça. Não, porque fulana estava grávida, perdeu, porque ciclana estava grávida, aconteceu isso, porque ciclana estava grávida e o menino nasceu assim, porque ciclana estava grávida. Eu digo, ei, não teve nenhum menino que nasceu bem não, meu filho? Hein? Teve não, é? Menino que nasce bom, que nasce com saúde, nasce feliz, nasce contente, nasce sorrindo. É só tragédia, é só desgraça, é só miséria. Né? Tem gente que é assim, talvez tenha gente que está me escutando. É negativo. Vai para a praia, né? Mamãe, tem mamãe, né? Vai para a praia, não, meu filho, viu? Não, ator, morreu afogado. Mas mamãe, eu vou aqui para Camboinha, mamãe. Eu não sei, pode ter uma vala lá em Camboinha. Mas mamãe, não tem perigo, pode aparecer um tubarão, meu filho. Eu sei o que eu estou dizendo. Só tragédia, é só desgraça, é só confusão, é dar tudo errado, vive com medo. E o pior de tudo é quando é negativo e quando bota Satanás no meio. Menino, é cão em todo lado. É cão na privada, é cão na escova de dente, é cão na pasta de dente, é cão no chuveiro, e já entra assim, né, marchando, já entra em casa marchando, é 24 horas marchando. Ô pastor, vamos orar lá em casa, pastor, é tanto demônio, é tanto Satanás, olha, o senhor não sabe, eu vejo o vulto, eu vejo, olha, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Seja bondoso nas suas palavras. Tenha fé nas suas palavras. Tenha esperança nas suas palavras. Pense num homem que tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar, para, maldizer a vida. Apóstolo Paulo, preso, escreveu a carta aos Filipenses, considerada a carta da alegria. Olha mesmo, eu me alegro por vocês, Filipenses, eu me alegro. Eu estou contente em saber a obra que Deus está fazendo na vida de vocês, mas olha, o cara está prosperando, o cara está sendo abençoado no ministério, Deus está promovendo, a liderança está achando uma bênção, está tudo ocorrendo, aí fica lá os invejosos, tudo torcendo para o caba, sabe? Aí o cara tropeçou, chamou idiota, pastor, você não sabe, fulano, rapaz, chamou idiota, palavrão, pastor, querendo puxar o tapete, sabe? Tentando armar cilada, tentando armar, não sabe, arapuca. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, diz o Senhor Jesus, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará. Tem gente que chega para mim e diz, pastor, explica esse versículo. Aí eu leio, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? O que a Bíblia está dizendo? Você vai receber perdão se você o quê? Perdoar. Se você não perdoar, você não recebe o quê? Perdão. Tem gente que está numa vida, querido, de desgraça, tem gente que está numa vida complicada, tem gente que está passando por problema, por dificuldade, porque está retendo perdão na família, porque está retendo perdão em relação à amizade, porque está retendo perdão talvez em relação ao pai, ou em relação à mãe, você que me vê pela TV, você que está aqui. Se você não perdoa, você não recebe perdão. E se você não recebe perdão, como diz o salmista, os seus ossos estão gemendo de dor. A sua alma está doente. Libere perdão. Porque se você não libera perdão, Jeová não te perdoa. Amém? Quer que eu desenhe?
Quais são os outros benefícios quando a gente exerce bondade e misericórdia? Nos faz mais parecidos com Cristo, já falei sobre isso. E terceiro, indica que somos guiados pelo Espírito Santo. Quando agimos com bondade, com misericórdia, é um indício de que somos guiados no íntimo do nosso ser pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Tem gente que quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, orando em língua, profetizando, tendo visagem, tendo visão, vendo anjo pulando, anjo caindo, o céu abrindo, as janelas com portas do céu, né? Gente que quer ter uma visão apocalíptica do cavalo, Jesus descendo no cavalo e o culto cheio, e olha, hoje vai ter uma revelação e o anjo vai entrar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui neste lugar? Haja como Jesus Cristo. Abra a porta do seu coração para o Espírito Santo tomar conta de você e fazer com que você age, se pareça com Ele, e você terá momentos especiais e maravilhosos com o próprio Espírito Santo. Quarto ponto e último, o que Deus deseja do seu povo? Deus deseja que andemos humildemente com Deus. Deus deseja que andemos humildemente com Deus. A humildade, queridos, é reconhecer que você e eu precisamos de conserto. Anotando aí. Humildade é reconhecer que eu e você precisamos de conserto. Precisamos nos ajustar, precisamos melhorar, precisamos avançar, temos sempre o que melhorar. Porque se você chegou aqui e não tem mais o que melhorar, não tem mais o que ajustar, não tem mais o que progredir, meu filho, está aqui, aperte minha mão, que quando tu sair daquela porta, Jesus vai te levar para a glória. Porque tu já cumpriu, tu não tem mais o que fazer aqui, né? Tu não tem mais o que fazer aqui, o que tu está fazendo aqui? Tu já é bonzinho, tu já é maravilhoso, tu não tem mais pecado. Tem gente que vai orar e fica, Jesus, qual é meu pecado, Jesus? Ô Jesus, eu não sei, o pastor está aí dizendo, mas Jesus, eu sou tão bom, Jesus, espera aí, calma. Humildade é ser um eterno aprendiz. Mateus 5,3, bem-aventurados pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Pobre de espírito, o cara tem título, o cara é doutor, o cara é mestre, o cara tem posição na sociedade, o cara está podendo, mas sempre ele se manifesta, sempre ele se comporta como um eterno aprendiz. Humildade é reconhecer o erro quando confrontado. Isso aqui é para marido e para mulher principalmente. É para marido e para mulher principalmente. Seja humilde, querido, na sua casa. Reconheça o seu erro quando você é confrontado, não custa nada, ele venceu. O problema, eu atuo muito nessa área de família, o problema que tem marido e mulher, chegou um casal, sei lá, umas 2 semanas eu acho lá no escritório, eu quero me divorciar porque eu não aguento mais ele, eu não aguento mais ela, e papapá, e ppp. Aí eu mandei um sair, conversei com um, conversei com o outro, depois chamei os dois e digo, olha, porque acontece os honorários, a gente quer se divorciar, eu digo, olha, vocês não querem se divorciar coisa nenhuma. Vão se ajustar aí, que o problema de vocês é orgulho, vocês têm um filho lindo de vocês, vão cuidar da vida de vocês, e vão para casa. E vão pegar esse honorário aí que vocês iam dar para mim, vão tomar sorvete, vão para o cinema, vão fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Que vocês precisam se ajustar. A comunicação, um não cede para o outro, sabe como é? Parece aquela batalha, como é o nome, aquela corda, como é o nome, hein? Como é? Quebra. Cabo de guerra. Ixi, rapaz, eu estou ficando velho, né? Não é só por causa dos cabelos que estão caindo, não, irmãos. Mas é isso mesmo. Cabo de guerra. Eita, agora a memória foi lá atrás. Cabo de guerra. Fica um para lá e não, eu tenho a razão, não, você tem a razão, não, sabe? E você vive esse inferno na sua vida, você vive essa confusão. Reconheça o seu erro, qual é o problema? A humildade só nos engrandece. Você sabia disso? A humildade só nos engrandece. Quer o caminho do sucesso? Quer o caminho do sucesso? Davi, qual é o caminho do sucesso? Humildade. Em tudo.
Humildade é caminho do sucesso no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu trabalho, no teu emprego. Eu nunca vi, eu escutei isso de um promotor de justiça uma vez, um homem sábio, já um senhor já, e ele olhou para mim, eu sempre achei ele muito sábio, muito ponderado, às vezes eu converso umas coisas com ele, um poço de sabedoria aquele homem, e ele disse a mim: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu nunca vi nos meus 68 anos de idade, ninguém perder nada com humildade. Olha que frase, eu jamais vou esquecer isso, foi uma das frases mais lindas que eu já ouvi. Aos meus 68 anos de vida, Davi, eu nunca vi ninguém perder nada por causa de humildade, mas já vi impérios serem destruídos por causa de soberba e de orgulho, porque o orgulho, a soberba, está escrito, precede o que, irmãos? A queda. O orgulho e a soberba precede a queda. Você perde seu casamento, você perde seus negócios, você perde os seus amigos, por causa da sua soberba. Tem coisa mais feia do que a soberba? Humildade é ser ensinável, eu já falei. E não adianta apenas ser humilde, é preciso ser humilde e andar com Deus, porque eu disse que o caminho do sucesso e da vitória era o caminho da humildade, não tem como ser diferente. Filipenses 2 nos ensina isso. O caminho da vitória é a humildade. Davi, tu está filosofando, tu está inventando, dá um exemplo, quer um exemplo maior do que Cristo Jesus? O caminho de Jesus, o triunfo de Jesus, a vitória de Jesus, o sucesso de Jesus, a glorificação de Jesus passou pelo caminho da humildade, e não pode ser diferente para nós. Só que esse caminho da humildade é com Deus, porque está escrito em 1 João 5,5, quem é que vence o mundo? Pergunta o apóstolo, somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse vence o mundo. É Jesus, é andar com Jesus, é estar nos braços de Jesus, é entregar a vida para Jesus. Não adianta, querido, você ser um homem justo, não adianta você ser um homem reto, não adianta você ser um homem bondoso, não adianta você ser um homem misericordioso, nada disso vai te salvar, nada disso vai te conduzir à glória de Deus, porque só há um caminho, e esse caminho ele tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré, porque a salvação ela não vem por obras, por favor, a salvação ela vem pela fé, a salvação é exclusivamente pela fé, a fé em Cristo Jesus, a fé que fez Martinho Lutero, quando estava subindo uma escada de uma igreja em Roma, estava ali cumprindo uma penitência, ele olhou para aquilo e disse, não é por isso aqui, não é a minha penitência, não são os meus atos de justiça, mas apenas a fé, tão somente a fé em Cristo Jesus que me levará a triunfo. Amém, queridos? Então o que é que Deus deseja para o seu povo? Número 1, mais do que sacrifício, Deus deseja obediência. Número 2, justiça. Número 3, misericórdia. Número 4, que andemos humilde com Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo.